A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los mais uma vez nesse momento de aprofundamento e de estudo da palavra do Senhor. Desejo a você um ano de 2026 de muitas bênçãos, de muita graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E estou aqui acompanhado do nosso professor e pastor Mário Souza. Paz do Senhor, pastor. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso querido diácono, irmão Peter, ao irmão querido irmão Jairo, que está ali na técnica. Hoje, gente, é 5 de janeiro do ano da graça de Deus de 2026. É a primeira segunda-feira do mês de janeiro, como também a primeira segunda-feira do ano, que praticamente hora se inicia, né? Que Deus conceda a todos vocês um excelente e maravilhoso ano novo. Que Ele vos conceda todas as graças e bênçãos. Lutas virão, certamente, mas Deus vos dará vitória em todos os sentidos e em todos os setores da tua vida. Que Deus ricamente te abençoe. E hoje, né, vamos, nesta semana, começar a estudar sobre essa segunda aula maravilhosa que está falando da Trindade, e nesta aula, especificamente, a pessoa de Deus Pai. Certamente, muito teremos a aprender nesta lição que nos fala de nosso Pai Celestial. Outra vez ao microfone, o diácono Peter, que estará lendo a revista, o comentário e antes dando já os avisos da semana. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Venha nos fazer uma visita, você é nosso convidado especial para estar aqui congregando e louvando esse Deus maravilhoso conosco. Nós temos cultos durante toda a semana, de segunda a sexta-feira. Temos o círculo de oração, temos a consagração comandada pelo círculo de oração, 8 horas da manhã, aqui no templo. Às terças-feiras, 19h30, culto de ensino, culto de doutrina, de aprofundamento da palavra do Senhor, sempre às 19h30, terças-feiras. Quintas-feiras, temos o culto clamando pelas causas impossíveis, também aqui no templo da DCI. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, no canal do YouTube da Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, nós temos o Momento de Oração, apresentado pelo nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. E aos domingos, nossa Escola Bíblica Dominical, iniciando às 8h30 da manhã. Venha nos fazer uma visita, não deixe de estar conosco. Domingo também nós temos nosso culto vespertino, às 17h45, momento de louvor, de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa semana nós iniciaremos aqui o estudo, portanto, da lição de número 2, esse trimestre falando todo sobre a Santíssima Trindade. Estaremos conversando hoje sobre o Deus Pai, a lição que vai ser ministrada no dia 11 de janeiro de 2026. O textuário da nossa lição está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27, na parte C do versículo, diz assim: Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 25 a 27, e também no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 6 a 11. E assim diz a palavra do Senhor, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus:
Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai. Segundo objetivo, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. E terceiro objetivo, identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Introdução do comentário. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados irmãos e amigos, estamos iniciando, praticamente, esse trimestre, onde estaremos estudando sobre a Trindade. Já na lição passada, fizemos uma panorâmica sobre esta doutrina e a partir de hoje vamos pessoalmente estudar cada uma dessas três pessoas que compõem a Santíssima Trindade. São três pessoas com uma mesma essência. Daí, um só Deus. Um só Deus. Que se divide em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na lição desta semana, vamos estudar sobre o Pai, a sua identificação, a sua revelação aos homens por meio de Jesus Cristo, e os seus atributos, e os seus nomes em hebraicos que mostram as suas características, as suas funções, como Deus Pai agindo desde a eternidade, depois por meio do seu Filho e hoje por meio do Espírito Santo. Com toda a certeza, muito teremos a aprender. Vamos então ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da lição: a identidade de Deus, o Pai, se divide em três subpontos. Primeiro subponto: o Pai é o único Deus verdadeiro. Segundo subponto: o Pai é a fonte da divindade. E terceiro subponto: o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Então, primeiro subponto: o Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai, em João 6:27, 1 Coríntios 15:24, Gálatas 1, versículo 1 e versículo 3, Efésios 6:23 e 1 de Pedro 1, versículo 2. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Nós vemos isso em Isaías 63:16, Mateus 6:9 e Efésios 4:6. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso, que estás nos céus, Mateus 6:9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Segundo subponto: o Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deuteronômio 33:27. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo.
Salmos 90, versículo 2, Malaquias 3, 6 e Tiago 1, 17. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que neles existe. Isaías 45, 18, Atos 17, 24. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos isso em João 20, versículo 31. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Jó 33, 4. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. João 15, 26 e Hebreus 1, dos versículos 1 a 3. Terceiro subponto. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, de 4 a 6 e Efésios 4, também de 4 a 6. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, a gente vê em Salmo 33, 9, e o Filho a executou, João 1, 3. O Pai planejou a redenção, Tito 1, 2, e o Filho as realizou, João 17, 4. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador, João 14, 26, conforme o credo de Atanásio no século V. Nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Pastor Mário. O que observamos nisto tudo aqui é essa coexistência da Trindade. Ninguém maior ou menor que ninguém neste caso. Todos têm uma mesma essência. Todos possuem, quando eu falo todos, é os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma mesma essência, possuem a eternidade, são imanentes, são transcendentes, onipotentes, onipresentes e oniscientes. O que existe aqui é uma organização no aspecto das funções. Então, o Pai aqui se torna a fonte da divindade. O Pai gerou o Filho. Salmo 2, verso 7. João 5, 26. Né? E por meio do Pai, ele doou aos homens o Espírito Santo, que é o nosso consolador, advogado, nosso paracleto. Lá na eternidade, o Pai planejou. Já agora, no século presente, o Filho consumou, executou o seu planejamento. E hoje, em pleno século XXI, o Espírito Santo ministra, aplica aos homens esta salvação, que foi pelo Pai planejada, pelo Filho executada e por ele, Espírito Santo, agora é ministrada, aplicada aos nossos corações, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, entendamos isto. Deus divide-se em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, eles são coexistentes, com funções diferentes, porém inseparadas. Eles agem em comum acordo, um concordando com o outro em tudo. Agora, o que estamos estudando nesta lição é a identidade do Pai, a sua função. O próprio Jesus o chamou de Pai e, na sua oração, nos ensinou a fazer o mesmo, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, não é? Veja que na bênção apostólica, em 2 Coríntios 13, 13, olha como Paulo impetrou essa bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, olha aí, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.
Então veja que Deus aqui e o Pai têm a mesma figura. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1, aqui está se falando em termos de Elohim, a trindade, em conjunto, criando o mundo, criando os céus e criando a terra. E depois Deus usa a palavra, não é? A palavra para que tudo fosse feito. Quando ele disse, haja isto, haja aquilo outro, ele estava usando a palavra. É aí que entra Jesus. E como diz no versículo 2 de Gênesis 1, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Olha a trindade aqui, em pleno exercício da criação. E esses três juntos, então vem o termo, criou Deus os céus e a terra. Qual é o primeiro subtópico, irmão Peter? Primeiro subtópico é o Pai é o único Deus verdadeiro. É o que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouvi, ó Israel, o nosso Deus é o Deus único, é o único Senhor, é o único Deus. Não existe outro Deus além deste. Ele é único, ele é verdadeiro, ele é supremo. Conforme eu já disse aqui, ele é o único que é imanente, que é transcendente, que é eterno, que é onipotente, onipresente, onisciente. Esses atributos são intransferíveis. E nós, lá na frente, estudaremos os atributos que são intransferíveis, que eu estou citando agora, e os outros que são transferíveis ou comunicáveis. Então, o nosso Deus, ele é único, ele é inigualável. Não há ninguém semelhante a ele. Não há outro Deus além dele. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é único. Ele é verdadeiro. Não existe outro. Não existe ninguém. Ele próprio diz, não há outro Deus além de mim. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Segundo subponto. O Pai é a fonte da divindade. É o que eu disse a priori, né? Ele é a fonte dessa divindade no sentido de organização, porque foi ele que gerou o Filho e é dele que procede o Espírito Santo. E agora ele revela-se ao homem por meio do seu Filho e transmite a mensagem ao homem por meio do Espírito Santo, dando ao Espírito Santo a condição de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16 e o versículo 8. Ele é a fonte de tudo, ele é a fonte de todas as coisas. Ele sempre existiu, ele é pré-existente e jamais deixará de ser. Ele estava no começo, está hoje e estará sempre. Tudo nesta vida tem um início, um meio e um fim. Com Deus, não. Ele nunca teve início. Ele sempre foi Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. É supremo, é maravilhoso. Enfim, é a fonte de todas as coisas. Quando se diz que ele é imanente, é porque ele é tudo. E é dele que se emana todas as coisas. Ele é transcendente porque está acima de tudo e de todos. Ele é eterno porque não tem começo, meio nem fim. Ele é onipotente porque tudo pode. É onisciente porque tudo sabe. E é onipresente porque está em todos os lugares do mundo, do universo, ao mesmo tempo, a um só instante. Ele enche toda a terra, mas não somente a terra, ele enche todo o universo, incluindo o céu. Então veja, este é o nosso Deus. Terceiro subponto. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Agora vem as ações, não é? Por meio do Filho, ele se revelou ao mundo. Ele se revelou aos homens. É Jesus que veio para nos trazer a revelação do Pai.
Por isso ele disse que sem ele ninguém vai ao Pai. João 14,6, ele foi tácito quando disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está vendo? Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, ele disse: há um só Deus, olha aí, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus Cristo é o mediador entre a terra e o céu, entre o homem e Deus. Somente Jesus tem a credencial para revelar o Pai aos homens. E ele mesmo disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mas essa revelação veio por meio dele, Jesus Cristo. Somente ele pode revelar, somente ele revela a quem ele quer revelar, conforme está aqui, não é? Em Mateus capítulo 11, de 25 até o 27. E agora, por meio do Espírito Santo, como que ele fala aos homens? O que ele fala aos homens? O Espírito Santo agora pega essa revelação que Jesus transmitiu, ele agora vai pegar essa revelação e convencer o pecador do seu pecado, que existe justiça, que haverá juízo. E ele conduz esse pecador ao arrependimento. É o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se faz necessário o ministrar esta palavra, e o Espírito Santo pega esta palavra e aplica no coração do pecador, levando-o ao arrependimento e à conversão dos seus pecados. Quando pregamos, o máximo que fazemos é falar aos ouvidos do pecador. Mas o Espírito Santo faz com que estas palavras que chegaram aos ouvidos desçam até o coração, inunde esta alma pecadora, levando-a ao arrependimento e à conversão. Então veja, esse Deus que até então era oculto, por meio de Jesus foi revelado e por meio do Espírito Santo ele é ministrado, aplicado ao pecador, por meio do arrependimento e do convencimento que o pecador recebe ao ouvir esta palavra. Que coisa linda, né? O Pai se revelando aos homens por meio do Filho e também por intermédio do Espírito Santo, completando assim uma obra maravilhosa de salvação na vida do ser humano. Vamos ao segundo ponto e os seus subpontos. Segundo ponto da lição número 2, o Pai revelado em Cristo. Se divide em 3 subpontos. O Pai se revela aos humildes. Segundo subponto, o Pai se faz conhecer pelo Filho. E terceiro subponto, quem vê o Filho, vê o Pai. Primeiro subponto, o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Os primeiros, intitulados sábios, do grego sophos, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, do grego sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. Provérbios 3, 7. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, do grego népios, aqueles que possuem a humildade das crianças. Mateus 18, de 2 a 4. Segundo subponto, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita.
Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Vemos isso em Salmos 46:10 e Isaías 46:9. E segundo, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. João 14:6 e 1 Timóteo 2:5. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. João 1:18 e Hebreus 1:1. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e falada ao erro e fadada ao erro e à idolatria. João 10:30, Colossenses 1:15, também Colossenses 2, versículos 8 e 9. Quem vê o Filho, vê o Pai. Terceiro subponto. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1:3. A unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. João 10:30 diz: Eu e o Pai somos um. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai, João 14:10 e 11, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Vemos isso no Evangelho de João, nos capítulos 4, versículo 34, capítulo 5, versículo 30, capítulo 6, de 38 a 40 e capítulo 8, versículos 28 e 29. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. João 14, de 21 a 23. Pastor Mário. O título desse segundo ponto. O Pai revelado em Cristo. O que observamos aqui é que o Pai é revelado em Cristo. Cristo, ao vir o mundo, trouxe consigo a revelação do Pai para os homens que não o conhecia e muito menos a Deus. Então a tarefa de Jesus foi esta: trazer ao mundo o conhecimento do Pai. E precisou morrer para que essa revelação se tornasse mais ampliada, mais personalizada na vida daquele que o aceitasse como Salvador. Porque conhecer não é somente um conhecimento intelectual, mas precisa haver uma experiência pessoal. Essa é que é a verdade. Então, o mundo não conhecia o Pai. Por meio de Jesus Cristo, o mundo passou a conhecer, porque ele veio com esta missão de se tornar o anunciador do Pai ao mundo, o revelador do Pai ao mundo. Primeiro subponto. O Pai se revela aos humildes. Então, por meio de Jesus Cristo, os humildes teve e têm esse privilégio, porque Deus nunca gostou dos arrogantes, dos exaltados, dos orgulhosos. É por isso que Jesus foi muito categórico quando disse, aliás, até em agradecimento, né? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios, aos instruídos, que é os mesmos que entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Se tem uma coisa, amados, que Deus odeia, detesta, é a arrogância, é a altivez. Veja que o diabo ele é soberbo por natureza. A sua soberba chegou ao ponto dele querer ser igual a Deus e querer estabelecer o seu trono até mesmo acima do de Deus. Veja, Isaías capítulo 14, versículos de 12 até o 14. E ele foi expulso do céu, foi derrubado de lá pela sua altivez. E quando ele tentou a Eva, enganando-a, o que foi que ele disse para Eva? Que ela seria igualzinha a Deus,
conhecendo o bem e o mal, se comesse daquele fruto. Ele plantou no coração de Eva a soberba e ela aceitou tal sentimento. Tanto é que a partir daí iniciou-se uma trajetória de queda, não é? Fez o marido pecar também e por meio deste casal o pecado se instalou no mundo, tá vendo? Que consequência funesta. Por um homem, pelo ser humano, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens e por isto todos pecaram. Romanos 5,12. Então o diabo continuou com esta sua arrogância, plantando arrogância nos homens. Na época de Jesus, os escribas e fariseus ali estavam arrogantemente contestando tudo quanto Jesus dizia, ensinava, até mesmo os milagres que Jesus fazia, eles queriam contestar diante dos fatos. Nas curas que Jesus fazia aos sábados, então aí era um problema seríssimo, né? Mas Jesus continuou exercendo o seu ministério. E eles continuaram sem conhecer a Deus, sem terem uma experiência pessoal com Deus. Os sábios buscam só ciência, ao passo que os humildes buscam a Deus. Vejam que no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, Jesus abre o seu sermão dizendo: bem-aventurados os humildes de espíritos, ou os pobres de espírito, porque deles são o reino de Deus. Então são para estes que Deus está voltado, aos pequeninos, aos carentes, aos aflitos, aos necessitados. Então Jesus foi enviado por Deus para revelar o Pai aos pequeninos. E temos ricos nessas condições? Claro que temos. Claro, temos ricos que são ricos monetariamente, mas os seus espíritos são humildes, carentes, e essa gente encontra-se com Deus. No próprio Velho Testamento, tivemos homens de muitas posses, mas com seus espíritos humildes. Abraão, o principal deles, porque Abraão se tornou, inclusive, o pai da fé. Seu filho Isaque, Jacó, os reis, como Davi, por exemplo, homem humilde e que teve conhecimento de Deus. E quero até dizer aqui uma coisa interessante. Do jeito que tem rico, humilde, tem pobre, orgulhoso, arrogante. Porque aí não é questão de coisas materiais, são coisas espirituais. O que Deus quer é espíritos humildes e não corpos humildes simplesmente, tá bom? Às vezes as pessoas podem ser pobres duas vezes, fisicamente e espiritualmente. E ricos também duas vezes, rico espiritualmente e rico materialmente. Mas a pessoa pode ser pobre fisicamente e orgulhoso do espírito, é o pobre rico. Como também tem aquele rico pobre, que é o rico, que é rico materialmente, mas espiritualmente é uma pessoa humilde, simples. O importante é saber como está o estado de espírito da pessoa. Há poucos dias estudamos sobre a tricotomia humana e falamos que a soberba é uma das funções que prejudica muito o espírito do homem. Homem com espírito arrogante, soberbo, é um homem que não tem Deus na sua vida. Então tomemos todo o cuidado, que a palavra de Deus continua sendo revelada por Jesus Cristo, ministrada pelo Espírito Santo a corações humildes. Aqui está Deus se revelando por meio de Jesus aos humildes, aos simples, aos pobres de espírito. Terceiro subponto. Quem vê o Filho, vê o Pai. Aqui se vê essa unicidade. Duas pessoas que compõem um só Deus. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, João 10:30, ele está dizendo, eu, uma pessoa, o Pai, outra pessoa, mas somos um Deus. Eu e o Pai e o Espírito Santo
um só. 1 João 5, 7, parte A, nas versões ARC, ARA, Almeida Corrigida Fiel, tem essa expressão. No Pai, no céu, permanecem três: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Tá vendo? O Pai, uma pessoa, o Filho, outra pessoa, o Espírito Santo, outra pessoa, e os três tendo a mesma essência, torna-se um só Deus. Daí Jesus dizer: eu e o Pai somos um. Funções separadas, mas atitudes inseparáveis. É um só Deus. O Pai no planejamento e o Filho na execução. O Pai se revelando aos homens por meio do Filho. E sendo aplicado, ministrado aos homens no processo salvífico por meio do Espírito Santo. Mas que fique bem claro, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, aqui também se auto-inclui o Espírito Santo, que são as três pessoas coexistentes que, tendo uma só essência, torna-se um só Deus. Isto é simplesmente maravilhoso. Terceiro subponto e os seus subpontos. Terceiro ponto. A pessoa de Deus Pai, que se divide em 3 subpontos. Atributos incomunicáveis do Pai. Segundo subponto, atributos comunicáveis do Pai. E terceiro subponto, os nomes que revelam o Pai. Primeiro subponto, atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são autoexistência, ou seja, Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir, conforme nós vemos em Êxodo 3,14 e João 5,26. Eternidade, ou seja, Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo, Salmos 92, Isaías 57,15. Imutabilidade, Deus não muda, ele é sempre o mesmo, Malaquias 3,6 e Tiago 1,17. Onipotência, Deus é todo-poderoso e nada pode frustrar seus desígnios, Jó 42:2 e Lucas 1:37. Também onisciência, Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro, Salmos 139, de 1 a 6 e Hebreus 4:13. Onipresença, Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares, Salmos 139, de 7 a 10 e Jeremias 23, versículo 24. Estes atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Segundo o subponto, atributos comunicáveis do Pai. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus, que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança, conforme vemos em Gênesis 1, 26 e 27. Dentre eles destacam-se santidade, Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda a maneira de viver, Levítico 19:2 e 1 de Pedro 1, versículos 15 e 16. Amor, Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor, Mateus 22, de 37 a 39 e 1ª carta de João 4:8. Fidelidade, Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis, 2 Timóteo 2:13 e Apocalipse 2:10. Bondade, Deus é bom o tempo todo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária, Salmos 100, versículo 5 e Gálatas 5:22. Terceiro subponto, os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obra e virtudes, conforme vemos em Salmos 9:10. O nome Elohim, em Gênesis 1:1, apesar do plural, reafirma o monoteísmo de Deuteronômio 6:4 e alude à pluralidade da Trindade de Gênesis 1:26. El Shaddai, em Gênesis 17:1,
revela a Deus como o Todo-Poderoso, Gênesis 28:3 e também Gênesis 35:11. Adonai, Salmos 8:1 e o grego Kyrios, Atos 2:36, manifestam sua autoridade como Senhor, em Isaías 6:1 e também Filipenses 2:11. O tetragrama pessoal Yud-Rei Vav-Rei, revelado como Eu Sou o que Sou, em Êxodo 3:14 e Êxodo 6:13, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus, confirmada em Salmos 68:4 e Malaquias 3:6. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Pastor Mário. Observamos então nesse terceiro ponto que Deus revela aqui a sua natureza através dos seus nomes, como também todos os seus atributos incomunicáveis e comunicáveis. São coisas realmente maravilhosas que a palavra de Deus nos traz e nos ensina. O primeiro ponto, o terceiro ponto, qual é o título? A pessoa de Deus Pai. Tá vendo? Tudo sobre a pessoa de Deus Pai. Mas saibam, sempre que se refere ao Pai, também estende-se ao Filho e ao Espírito Santo, porque os três têm a mesma essência. E se tem a mesma essência, então o que o Pai tem, o Filho e o Espírito Santo também têm. Que isso fique bem entendido, bem claro aos nossos corações e mentes, tá bom? Não esqueçam disso. O primeiro subponto qual é? Atributos incomunicáveis do Pai. Aqui ele cita alguns, né? Porque ele está dando alguns títulos aqui, que é claro que Deus é muito mais que isso tudo. Vocês estão entendendo? Então veja que ele está falando aqui da sua autoexistência. Ele está falando aqui da sua eternidade. Ele está falando aqui da sua imutabilidade. Então veja que até já falei isso no começo, né? Um Deus imanente, fonte de tudo. Autoexistente, realmente. Eterno, não tem começo, não tem fim. Ele é imutável. Ele é inigualável. Ele é, senhoras e senhores, tudo em todos. Essa é que é a verdade. Acima de tudo, ele é El Elyon, o Deus Altíssimo, transcendente. E aqui está, onipotente, que é El Shaddai. Ele é onisciente, ele é onipresente. Esses atributos são intransferíveis ou incomunicáveis. Somente a Trindade possui. Está se atribuindo ao Pai, sim, porque aqui está se estudando sobre ele. Mas tudo isto que ele tem, também tem Jesus. O Espírito Santo também tem, porque esses três são um. Somente estas três pessoas que formam este Deus, Elohim, têm esses atributos. Quando você ouvir esse termo Elohim, está se falando do Deus trino, do Deus plural. No princípio criou Deus. Esse Deus aqui é Elohim. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo na obra da criação, como eu já falei no começo. Outro exemplo, Gênesis 1:26. Façamos o homem. Olha aqui o plural. Façamos. Aqui é o Elohim falando. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Veja que tudo aqui está no plural. Não é uma pessoa aqui falando, são os três, é o Elohim. Outro exemplo interessante, muito marcante, é Isaías 6:8, que você vai ver ao mesmo tempo o Elohim falando, né? Um Deus, e depois a Trindade falando. Olha o que diz Isaías 6:8. A quem enviarei? Aqui é o Elohim Deus falando, é Deus.
Deus falando, a quem enviarei? Olha o complemento. Quem há de ir por nós? Olha a trindade aqui. A quem enviarei? Deus, Elohim, Trino. Quem há de ir por nós? Pai, Filho, Espírito Santo. Então responde o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É lindo, né? Lendo Gênesis capítulo 11, versículo 7, na Torre de Babel, olha o que Deus diz. A trindade se reúne, né, e diz assim, eia, desçamos. E vamos ver o que o homem está fazendo. Desçamos. Aqui é a trindade falando. Eia, desçamos. Então veja que Elohim é o Deus trino, é o Deus plural, que se divide em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os coexistentes, as coexistentes pessoas, que têm a mesma essência, que formam um só Deus, e sendo os 3 um Deus, então todos têm, somente eles 3 têm, as 3 pessoas, que formam esse Deus, que só ele tem, Deus, esses atributos incomunicáveis. Num segundo subponto, qual é o título, irmão Peter? Atributos comunicáveis do Pai. Então vocês já leram aqui, estão lendo, né? Atributos como a santidade, amor, bondade. Todos esses atributos, Deus tem na sua essência. E ele comunica com a gente, com os homens, um pouco disso tudo. É por isso que Jesus disse em João 13, 34 e 35, amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. E nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha aí. Olha Deus em Jesus nos ordenando que nos amemos uns aos outros conforme ele nos amou. E aí vem Paulo e nos ensina sobre o amor também, Romanos 12, os versículos 9 e 10, Romanos 12, 9 e 10, Romanos 13, de 8 a 10, tá vendo? Tudo nos falando sobre o amor, como devemos amar uns aos outros, preferindo os irmãos em honra. E quando amamos os irmãos, estamos cumprindo a lei de Cristo. Tá vendo? Se é sobre a santidade, que devemos ser santos como ele é santo, em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro 1, 15 e 16. E o escritor aos Hebreus diz que, sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, parte B. E Paulo, concluindo, diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. A bondade de Deus. Ele é bom e ele quer que sejamos bondosos também. E Paulo disse que o Espírito Santo, quando aceitamos a Jesus, ele planta em nossos corações o seu fruto, que é composto de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso aqui, são atributos comunicáveis de Deus. Vocês estão vendo quantos? O comentarista citou alguns, mas tem muito mais que isto, né? A honestidade, a sinceridade, ser verdadeiro, ser puro, tá vendo? Tudo isto são atributos que, quando o homem se arrepende e se converte ao Senhor, precisa exercer. Lembra do que diz a Bíblia? Noé era um homem justo em todas as suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. Enoque andou com Deus. Ninguém mais o viu, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. Aí vem Paulo e diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Ele nos faz justos, corretos. São atributos comunicáveis. Então ficaríamos aqui horas citando outros atributos mais. Terceiro subponto da lição. Os nomes que revelam o Pai. Tá vendo? Nomes que revelam o Pai. Mas já quero dizer de antemão que também o Filho tem, não é? O Filho tem. Nós vamos mostrar isto. Vamos lá, o primeiro nome, irmão Pedro. Elohim. Elohim, que nós já falamos aqui, né? Que é o Deus trino, que é o Deus plural. Depois, El Shaddai. El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Lembra que um dos atributos incomunicáveis dele é onipotência? Olha aqui. Gênesis 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas ele disse, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha aí. Onipotente. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele está falando isso para Abraão. Gênesis 17:1. O próximo. Adonai. Adonai. Aqui está se falando dele como Senhor. Está vendo? Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Ele é o Senhor que tudo criou, também é o Senhor que tudo mantém, né? Qual é o outro nome aqui, além de Adonai? Kyrios. Kyrios, que também é Senhor, tá vendo? Quer dizer, na criação, no comando, na conservação, na manutenção do planeta, tá vendo? Ele é Senhor. E por fim, o tetragrama, O né? tetragrama. Pronuncia Eu sou aí. o que sou. Yud Rei Vav Rei. Tá vendo? Eu sou o que sou. Tá vendo? Aí, Adonai é uma palavra hebraica, né? Que fala de Senhor. Jeová já é uma palavra mais abrasileirada, que também está falando de Senhor. Mas olha, eu sou o que sou. Só para você ter uma ideia, como o que o Pai tem, o Filho também tem, e consequentemente o Espírito Santo, lendo João capítulo 8, leiam a partir do versículo 53, 54, você vai lendo ali, numa discussão que Jesus estava tendo com os fariseus. Então Jesus chegou ao ponto e disse, olha, Abraão exultou por ver o meu dia. E pela fé ele viu. E alguém o recriminou. Tu não tem nem 50 anos. E dizes que Abraão te viu, que exultou pelo teu dia. Que história é esta? Aí chegando no versículo 58, ele diz assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse isso. Olha só, gente. O pai falou a Moisés lá no Monte Horébia, Senhor, quando eu chegar lá, que eles perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu digo? Ele disse, Moisés, falarás para ele assim, ó, eu sou o que sou, me enviou a voz. Aqui, era o pai falando com Moisés. E agora Jesus dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Tá vendo? E olha Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, João 10:9. Tá vendo? Eu sou a luz do mundo, João 8:12. Ele é ou não é? É claro que é. Nós estamos, irmão. Jesus é. Essa é que é. Nós estamos vivendo nesta vida. Jesus é a própria vida. Ele é o eu sou. Somente ele é que é o eu sou. E quando eu falo somente ele, é ele Deus. É ele o Pai, é ele o Filho, é ele o Espírito Santo. Eu sou o que sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Está vendo? Ele é tudo isso, querido. Em Gênesis 22:14, ele se apresenta como Jeová Jirê, aquele Senhor que provê. Lembra quando Abraão foi sacrificar Isaac? De 1-14. Gênesis 22, de 1-14. E na hora exata, depois que o anjo não deixou Abraão sacrificar Isaac, apareceu o cordeiro, que Abraão imolou. E foi naquele monte onde depois Salomão edificou o templo e Zorobabel construiu o novo e etc. Mas veja, ele providenciou um cordeiro. Daí Jeová
Jirê. Na guerra contra os amalequitas, com aquela guerra famosa, depois da vitória feita, Moisés ergueu um altar ao Senhor pela vitória e deu o nome naquele altar, Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Mikadiskim, o Senhor é a nossa santidade. Jeová Tissidikenu, justiça nossa, Jeremias 23:5. Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor. El Elyon, o Senhor Altíssimo. El Olam, o Deus eterno. Está vendo? Estes nomes mostram a natureza deste Deus. Jeová Chamar, o Senhor está presente. E tantos outros mais. Aqui poderíamos citar. Sabe, queridos? Esse é o nosso Deus. Único, verdadeiro, insondável, inigualável, insubstituível, inerrante. Tudo pode, tudo sabe, tudo vê, tudo faz. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Este é o meu, o teu, o Senhor nosso Deus. Adoremo-lo, prostremo-nos diante dele, sejamos servos autênticos e fiéis a ele, vivamos prostrados diante dele em contínua adoração, porque ele tudo merece, ele é tudo em todos. Deus nos abençoe. Vamos à conclusão da nossa lição. Conclusão da lição número 2. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. João 17:3. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai que, em Cristo, nos adotou como filhos. João 1:2 e Romanos 8:15. Pastor Mário. Que tenhamos, sim, sempre esta verdade em nós, revelada por Jesus Cristo e inspirada, aplicada e ministrada também em nós pelo Espírito Santo. Que verdade! Que o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o único Senhor, o Deus verdadeiro, o Senhor de todos os seres, de todas as criaturas, de todas as coisas, o Criador de tudo e de todas as coisas, dos céus e da terra, também dos mares, das galáxias, de todo o universo, com seus satélites, planetas, cometas e toda sorte de jazidas hidrominerais e petrolíferas. Tudo ele fez. Por ele, para ele e para toda a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. Agradeçamos a Deus, nós, os que aceitamos a Jesus como Salvador, que fomos por ele revelados, e uma vez inspirados no Espírito Santo, saibamos, creiamos e vamos proclamar a todos que o nosso Deus Pai é o único Deus verdadeiro, Senhor de todos nós. Que a todos Deus ricamente abençoe. Ó meu Deus e meu Pai, te rendo graças por tudo que tens feito em nossas vidas. Te louvamos porque por meio do teu Filho Jesus Cristo e através do teu Santo Espírito te revelastes a cada um de nós, e que todos te conheçam e reconheçam que somente tu és o nosso único Senhor, o Deus vivo, verdadeiro, que vive e reina para todo sempre. Estenda a tua mão para dar saúde aos enfermos
e soluciones os problemas dos que os têm. Tudo isso eu te imploro, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Não falte a escola dominical. Ouvi, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor e que se divide em 3 pessoas. Com seu amor, o Pai nos transmite. Pelo seu Filho, a graça nos é transmitida. E pelo Espírito Santo, toda a consolação nos é ministrada. A Ele, nossa honra, glória e louvor. E a nossa esperança de um dia com Ele vivermos por toda a eternidade. Amém. Amém. Deus, grandioso ser, jamais criado, princípio e fim não delimitam tua história. Excelso Espírito supremo e iluminado, Pai excelente, santo e puro em áurea glória. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida? Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve, na gratidão de quem do nada deste a vida. Era o verbo e o verbo era sublime parte de ti mesmo que fluía. E quando alçaste pelo cosmo a grande esfera, traçaste o plano da perfeita harmonia. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida? Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve, na gratidão de quem do nada deste a vida. Apoteose da verdade, a Via Láctea estendeste no espaço, e aos turbilhões constelações de eternidade tu colocaste em ornamento dos teus passos. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida? Mas adorar-te é o que se pode